uma manhã de verão e uma pata havia botado 5 ovos. Ela estava aguardando impaciente a chegada de seus filhotes. Assim, quando o primeiro ovo se partiu, a mamãe pato ficou muito contente. Logo, os outros patinhos também começaram a nascer. Mas havia um ovo que demorou para se quebrar, deixando-a ansiosa. Passado algum tempo, o último filhote finalmente conseguiu sair do ovo, mas quando a mamãe pato o viu, ela não ficou muito satisfeita e exclamou: "Esse patinho é muito diferente, muito feio, não pode ser meu filho." "Ah, alguém te pregou uma peça", disse a galinha, que morava ali por perto. O tempo foi passando e o patinho feio foi ficando cada vez mais feio, cada vez mais diferente de seus irmãos e cada vez mais insolado. Os outros animais zombavam dele, o que o deixava entristecido e angustiado. Então, quando o inverno chegou, o patinho resolveu partir. Ele andou bastante e encontrou uma casa. Assim, resolveu entrar, pensando que lá talvez alguém gostasse dele. Foi o que aconteceu. Havia um homem que o acolheu. Assim o patinho passou esse tempo muito bem. Mas esse homem tinha também um gato que um dia levou o pato para fora de casa, deixando-o sozinho e triste novamente. O patinho saiu caminhando e depois de muito andar, encontrou um lugar muito bonito e um lago. O pato havia um cantinho aconchegante e foi até lá descansar. Nesse momento, algumas crianças que estavam por perto perceberam a chegada de uma nova figura. Elas ficaram encantadas e disse: "Veja, temos um visitante. Nossa, como é lindo." Estavam falando, mas quando ele se aproximou do lago e viu seu reflexo na água, avistou um maravilhoso cisne. Então, ao olhar para o lado, ele se deu conta de que outros cisnes também moravam ali. Dessa forma, o patinho descobriu que, na verdade, ele era um cisne. Desde então, ele passou a viver entre seus iguais e não ficou mais angustiado. Esse conto foi escrito pelo Dinamarca Hans Christian Andersen em 1843. Qual o nome da historinha que a gente acabou de ler? O Patinho Feio. O que essa historinha traz? Qual é a mensagem que ela traz? Alguém sabe dizer? A principal mensagem que esse conto traz pra gente? Que eles chamavam ele de feio, só que o jogo virou. Sim, a principal mensagem que traz é que a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, não é mesmo? Sim. Porque ele nasceu Feio, diferente. ele nasceu diferente. Só que na verdade ele não era um pato. Ele era o quê? Um cisne.
A gente deve julgar as pessoas pela aparência? Não. Muito bem. 3. Já. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma doce menina. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa vermelha que a sua avó havia lhe dado de presente. Um dia a mãe de Chapeuzinho Vermelho disse: "Aqui, filha, pegue esta cesta e leve para sua vovó. Aí dentro tem pão manteigado, bolo e frutas. Ela estava se sentindo doente e espero que isso faça com que ela fique melhor. Não converse com estranhos, não saia do caminho e vá direto para a casa de sua avó." A avó de Chapeuzinho Vermelho morava a meia hora de distância, por dentro da floresta, do lado de fora da aldeia. Então Chapeuzinho Vermelho saiu logo de casa. Assim que ela entrou na floresta, apareceu um lobo por detrás de uma árvore. Ela não se assustou porque ela não sabia que lobos são perigosos. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho." O lobo cumprimentou. "Bom dia, senhor lobo." Ela respondeu: "Para onde você vai?" "Estou indo visitar minha vovó porque ela não está se sentindo bem." "O que você tem aí dentro da cesta?" perguntou o lobo. "Eu tenho pães manteigados, bolo e frutas para levar para minha avó." "Excelente! E onde sua vovozinha mora?" perguntou o lobo. E Chapeuzinho Vermelho explicou exatamente o local da casa da sua avó. Eles andaram juntos por um tempo. Aí o lobo falou: "Olha que lindas flores que temos aqui. Por que você não pega algumas delas para sua vovó?" Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Chapeuzinho Vermelho achou que sua vovó ficaria muito feliz em ganhar flores, e mesmo depois do conselho de sua mãe, saiu do caminho para colhê-las. Chapeuzinho Vermelho foi para dentro da floresta densa para colher as flores, e o lobo foi direto para a casa da vovó. Ele bateu na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa. "Quem é?" Sou eu, Chapeuzinho Vermelho, e eu trouxe pães manteigados, bolo e frutas", disse o lobo, disfarçando a voz. "Ah, que gentileza! Empurre bem a porta para entrar. Eu não tenho forças para ir aí abrir." O lobo entrou na casa, foi até a cama da velhinha e a prendeu no armário para comer mais tarde. Aí ele vestiu as roupas dela e deitou na cama. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou na casa de sua avó, ela percebeu que a porta estava aberta. Ela entrou e foi até o quarto.
Normalmente ela sentia-se muito feliz na casa da sua vovó, mas naquele dia havia algo de estranho. Bom dia, disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava com uma aparência estranha. Nossa, vó. As grandes, você tem, exclamou Chapeuzinho Vermelho. E para te escutar melhor, o lobo respondeu, disfarçando a voz. Puxa, vovó, que olhos grandes que tem, e para te ver melhor. Vovó, que mãos enormes você tem, é para te tocar melhor. O lobo disse. Uau, uau, vovó, que boca enorme você tem, exclamou Chapeuzinho Vermelho. E para comer, é para comer melhor. O lobo gritou, pulou fora da cama e começou a conseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta. Um caçador que está por perto. Pode continuar. Um caçador que estava passando por perto escutou a gritaria e correu para ajudar. Assim que viu que era o lobo, ele pensou, finalmente encontrei. O caçador estava atrás desse lobo há muito tempo. Ele conseguiu alcançar o lobo e o capturou, salvando a Chapeuzinho, que disse, obrigado, precisamos agora descobrir onde está minha avó. Ele então obrigou o lobo a contar onde tinha escondido e foram salvar a pobre velhinha. Depois disso, mandou o lobo para um lugar onde nunca mais pudesse perseguir nem comer ninguém. Os três então foram comer o bolo e frutas que a Chapeuzinho Vermelho tinha levado para a vovó, felizes em saber que o lobo não seria mais um perigo para eles. Depois desse dia, ela decidiu nunca mais sair do caminho e escutar com mais atenção o que a sua mãe tem a dizer. Enfim. Qual é o nome da historinha que você acabou de ler? Chapeuzinho Vermelho. E qual é a mensagem principal que essa historinha traz? Que não deve desobedecer os pais e as mães. Muito bem. Ela recebeu uma ordem para ir por um caminho, não foi? Foi. Ela obedeceu essa ordem? Não. Então, a mensagem que traz é que a gente nunca deve sair do caminho correto, sempre ouvir os mais velhos, ter cuidado, né? O que foi que ela encontrou no caminho? Um lobo. Mas ela encontrou esse lobo por quê? Porque ela foi no outro caminho. Ela foi pelo caminho errado, que não era o correto, né? Então, é isso que essa mensagem, que essa historinha traz pra gente, né? A mensagem de que a gente deve ir pelo caminho correto, que a gente deve ouvir as pessoas que têm mais experiência, não é isso? Sim. A Bela e a Fera. Bela era uma moça muito gentil que vivia com seu pai, um simples comerciante. Próximo de sua casa morava em um castelo uma criatura com um pouco esquisita. Era um príncipe que havia sido transformado por uma bruxa em uma fera. Ele era coberto de pelos e tinha
a aparência de um urso ou animal semelhante. Tal encantamento só seria quebrado com um beijo sincero. O pai de Bela um dia precisa viajar e pergunta se a filha gostaria que ele trouxesse algum presente. Ela lhe pede apenas que troca uma rosa. Ele parte para sua viagem e quando estava voltando, surpreendido por uma tempestade. Então o sujeito vê o castelo da fera e corre para se abrigar. Ele toca a campainha, mas ninguém atende. Entretanto, a porta estava aberta e ele entra no castelo. Ao ver a lareira acesa, se aquece e acaba adormecendo na sala. No dia seguinte, o pai de Bela se prepara para sair embora e ao chegar no quintal do castelo, vê uma plantação de rosas. Depois de colher algumas flores para Bela e ainda com as rosas na mão, o homem se depara a fera, que estava muito brava e diz que vai matá-lo. O homem explica o que aconteceu e pede para se despedir da filha, pedido que é concedido. Quando chega em casa, ele conta para a moça o ocorrido e ela diz que irá até o castelo conversar com a fera. Assim é feito. Chegando ao castelo, a fera se encanta por Bela. Continua. Ela que ela more com ele. Assim deixará seu pai em paz. Então, Bela vai morar com a fera. No começo, os dois mantêm certa distância. Depois se tornam mais próximos, até que um dia a fera se apaixona pela jovem e a pede em casamento. Ela recusa e pede que vá até a casa de seu pai para uma visita, prometendo voltar em uma semana. E ela então faz isso ao pai e demora mais do que o combinado para voltar. Quando retorna, vê fera desfalecida no chão quase morta. Nesse momento, a moça se dá conta de que também amava a fera e a beija. Dessa forma, o feitiço é desfeito e fera retorna à sua antiga forma de príncipe. Os dois se casam, vivem felizes para sempre. A Bela e a Fera traz uma história de amor que, ao contrário de outros contos de fadas, apresenta a construção de uma relação e não o amor à primeira vista. Bela vai se apegando à fera aos poucos, através da convivência. Assim descobre que
Aquela criatura é princípio desprezível por sua aparência, esconde um ser humano encantador. Portanto, o conto revela como não devemos julgar as pessoas em um primeiro momento ou pela sua aparência. Leia também Qual é a história que você leu? A Bela e a Fera. E qual é a mensagem que essa história traz? Que não julgue as pessoas pela primeira vista. Tudo bem, que não julguemos as pessoas pela aparência de primeira, não é? Porque por trás de uma pessoa aparentemente ruim e má, possa ser que tenha uma pessoa bondosa, uma pessoa encantadora, não é? É, Foi o que Bela descobriu na fera, que não era uma pessoa má, que era uma pessoa bem. muito boa, né? É. Então a gente termina aqui nossa atividade e é isso.